De volta ao Redação Novo Tempo, obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque você acompanha a gente pela rádio ou pela televisão. Na última semana, a Guerra Civil Síria completou 5 anos. As consequências do conflito entre as forças do regime do presidente Bashar al-Assad e outros grupos rebeldes têm sido devastadoras para a população. Além das centenas de milhares de mortes, a Organização das Nações Unidas estima que a guerra tenha levado mais da metade da população síria a migrar e tenha tirado mais de 2 milhões de crianças das escolas. O conflito sírio já é considerada a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Enfim, são 5 anos dessa guerra na Síria. 270 mil mortos. É muita gente, né? Então. Segundo a ONU, 6 milhões e meio de sírios deixaram as casas, né? E migraram. Por isso que eu disse que mais da metade aí já saiu. Existem mais de 4 milhões que já foram para outros países. São muitas as consequências disso e que a gente vai, inclusive, poder só ver concretamente no decorrer dos anos, né? Como a história tem mudado, a geopolítica tem se manifestado, vai se manifestar de uma forma diferente por conta dos acontecimentos. Qual é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa 5 anos de guerra civil na Síria? Acho que a minha primeira pergunta foi assim, gente, por que isso tudo começou? E o engraçado é que começou como a gente está vivendo aqui no Brasil. É claro que a gente tem bastante diferença, né, gente? Mas começou com reivindicações da população que foram se manifestar contra o governo por melhorias e tudo mais. E crianças começaram a pichar, dizem, né, os relatos que as crianças começaram a pichar, as pessoas começaram a reagir dessa maneira, e então o governo começou a ser mais incisivo e colocar força em ação e inclusive até torturar as pessoas. E aí houve revolta da população e outros grupos entraram, o que dificulta ainda mais, eu acho, a pacificação, porque tem outros grupos envolvidos e são muitos os movimentos envolvidos nessa guerra toda. O que é ruim a gente pensar é que começou com uma coisa aparentemente normal, a população querer melhoria para o país e virou essa guerra toda que se arrasta aí esses 5 anos. E o mais difícil de tudo isso é que, diferente aqui do Brasil, eu espero que isso nunca aconteça, muitas pessoas morrem e, além disso, acaba perdendo seu lar, sua vida, sua família, todo mundo, né? Tem a questão das crianças também, né? Você fala as que nascem nesse conflito? As que nascem nesse conflito, as que não têm uma memória anti-guerra, antes da guerra, elas já nasceram nesse conflito e só conhecem a vida no conflito. As que vão embora são separadas da família. As que têm que deixar a escola porque não têm condição de frequentar uma escola. As que morrem e nem vão ter vida. Uma imagem, né, que fica muito na cabeça das pessoas e que nem sempre a associação é feita com a guerra da Síria, é do menino morto na praia, por causa da migração. Foi forte aquilo, né? Foi muito forte. Então ele ia da Síria para a Europa, né, com a família e acabou morrendo na praia. Aquilo chama atenção para a crise de imigração, claro que é uma crise que a Europa está enfrentando de uma maneira mais forte, mas hoje acho que a discussão está muito na Europa, em como a Europa vai receber tudo isso e acaba se desviando um pouco o foco de que tem que resolver um problema na Síria. Porque se resolver o problema na Síria, não vai precisar, os habitantes de lá não vão precisar mais sair de lá, né? Essa é a grande tristeza, porque o que os governantes europeus e uma boa parte da população também precisam entender é que essas pessoas não estão indo lá porque querem uma vida, simplesmente uma vida melhor, uma vida... Não é que nem um brasileiro que vai morar nos Estados Unidos. É totalmente diferente, elas estão fugindo de guerra, elas estão fugindo de perseguição, elas estão fugindo de grupos terroristas, elas estão fugindo da morte, elas estão deixando casa, elas estão deixando emprego. É uma coisa assim, muito grave a consequência que essa guerra tem trazido, né? E para o país específico, para outros países da região também, que enfrentam problemas semelhantes, com o terrorismo principalmente. Mas isso tudo que me chama muita atenção. Eu acho que às vezes a gente
desvia um pouco o foco da guerra da Síria, que precisa ser resolvida de uma outra maneira. Eli Moura. Não, o Bruno tocou num ponto essencial. As pessoas não estão saindo porque querem viver o sonho europeu, não. E, inclusive, pelo que a gente sabe, as pessoas que conseguem fugir da Síria para a Europa são pessoas que têm boas condições financeiras, a ponto de conseguirem pagar pela travessia arriscada, de arriscar a vida para chegar lá. Mas eu acho que a discussão que o Bruno levantou é fundamental, porque desde do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí uma tentativa de evitar que guerras ocorram, né? E aí a gente sempre lembra de coisas do passado, lembra da Segunda Guerra, lembra do Holocausto, e ano após ano a gente relembra essas coisas que aconteceram, mas não se dá atenção às coisas que estão acontecendo. Então, a gente tem a ONU, que foi criada para evitar conflitos, que foi criada com o objetivo de garantir a paz nos estados, nos países, mas que parece que não tem força para agir quando realmente é necessário que se haja. A gente tem, claro, dentro da Síria, é que quando a gente olha do lado de cá, a gente se baseia nas informações que a gente recebe de agências internacionais, que a gente recebe de jornais internacionais, para a gente formar a nossa opinião a respeito do assunto. Então, a gente imagina que o governo de Bashar al-Assad é hostil, é terrível e que ele deveria abrir mão do governo, já que é isso que a população aparentemente quer, é por isso que tem os grupos guerrilheiros contrários ao governo fazendo essa guerra civil. A guerra civil é isso, é alguém lutando contra o governo dentro do próprio país. Mas aí a gente tem também as questões do Estado Islâmico, que também está ali tentando fundar o seu califado dentro da Síria. E aí a gente tem intervenções militares de outros países. Rússia tentando combater os guerrilheiros e o Estado Islâmico. Enfim, você tem um monte de coisa junta que faz a coisa ficar muito mais complicada do que simplesmente o pessoal está querendo tirar o Bashar al-Assad do poder. O negócio é muito mais profundo. E aí é que eu digo que falta, aparentemente, pelo que a gente percebe, uma iniciativa eficaz dos organismos internacionais de resolver o problema. A gente falou sobre essa questão das crianças, e você tocou aí no Estado Islâmico, né? Quantas crianças estão sendo arrebanhadas aí para o Estado Islâmico, recrutadas para o Estado Islâmico nesse ponto, e também para a própria guerra. E além do trabalho pesado que essas crianças estão desenvolvendo lá na Síria, a grande parte delas, principalmente na agricultura, exploração sexual. Então, são vários os aspectos que a gente enfrenta nessa guerra. Eu conversei, acho que tem 2 ou 3 semanas, com a Suad Nasser no Identidade, e a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, da ONU e o papel dela nesse processo todo, porque parece muitas vezes que ela está contando números, mas está em silêncio numa possibilidade mais ativa, uma proatividade em desenvolver algo que pudesse contribuir para o fim dessa guerra ou a situação de uma melhoria ali. Mas o que a SOAD diz a ONU tem boa vontade até, ela vê dessa forma, mas não tem força política para conseguir uma intervenção, porque existem interesses muito maiores nessa guerra e que a ONU não tem condição de intervir. E é muito triste, né? Mas é difícil, eu acho que, como o Hélio disse, solucionar isso daí. Tudo bem, nada é impossível, talvez, mas mesmo que ela resolva por um lado, mesmo que tire o governo, tem esses grupos terroristas, tem esses outros grupos que têm interesses muito específicos. Isso é porque a gente nem trouxe para discussão aqui, né, Wagner, falar sobre religião. Infelizmente, eles não podem viver a religião diferente do que é imposta pelo próprio Estado. A gente teve num evento e que tinham 2 refugiados. E foi uma odisseia. Você falou sobre as pessoas que têm dinheiro, né? No caso deles, eles não tinham. E eles viveram uma odisseia até chegar aqui no Brasil, pulando de um país para o outro, se escondendo, sendo abrigados em casas de algumas pessoas que esconderam eles ali. E a família toda foi despedaçada, cada um foi para um lado. Inclusive, esse casal que está aqui no Brasil, eles trocaram os nomes, eles usam outros nomes e não podem se comunicar com a família, porque também nem sabem onde a família está e nem usar a internet com medo de que eles sejam... E nem sabem se a família ainda está viva, né? E nem sabem se a família está viva ainda. Isso tudo por causa, além da guerra, tem a ver com a religião também. Mas aí o problema da religião é o problema
imposto muito pelo Estado Islâmico, né? Isso. Que quer que as pessoas sigam o que eles acreditam, e aí quem não acredita que morra. O governo sírio, os relatos que a gente tem são até contrários a isso, porque o governo sírio, na verdade, acaba sendo uma proteção um pouco maior, principalmente para cristãos que estão lá e que acabam sendo atacados, principalmente pelos terroristas. Então, é uma guerra de todos os lados, né? Eu acho que quem está ali mesmo, independentes, que não está aliado a nenhum tipo de grupo desses que são envolvidos, sofre tiro de tudo quanto é lado, né? A pessoa não tem nem para onde recorrer, às vezes, dependendo da situação. E o mais difícil é que a gente vê tudo depredado, tudo destruído, tudo veio abaixo. Mesmo se hoje parasse essa guerra, levaria o quê? 10, 17, sei lá quantos anos para reconstruir tudo isso, né? Vocês viram essa semana em Genebra que a ONU reuniu ambos os lados e tentou chegar a um acordo para o fim da guerra na Síria? Começou uma negociação para que, de repente, tivesse fim essa guerra. O que vocês acham? É uma possibilidade? Pode ser que realmente, como a gente comentou aqui sobre a ONU, pode ser uma iniciativa que inicie um fim dessa guerra ou não muita esperança? O grande problema dessas negociações é que, assim, para se chegar a um acordo, alguém precisa dar um passo muito decisivo para mostrar para o outro lado que esse acordo é confiável. Né? Então, assim, alguém vai ter que retirar tropa de algum lugar, e aí você retira, você pode perder um espaço que, se a outra parte não se convencer, pode acabar prejudicando ainda mais a situação. Então, assim, o grande problema desses acordos é isso. E uma parte não confia na outra, né? Não é uma coisa muito simples. Não dá para prever se É a mesma coisa que acontece na Colômbia, entre o governo da Colômbia e as Farc. Há quantos anos a gente ouve falar de tentativas de paz entre os dois lados e está até hoje nesse imbróglio, essa enrolação, por conta disso, do que o Bruno falou. Então, quem que vai querer dar o primeiro passo sem confiar plenamente que o outro lado vai cumprir também a sua parte? Teve um cessar-fogo recentemente. No cessar-fogo foram, num dia, 100 pessoas mortas. Então, estava com a trégua e ainda assim estava havendo, entendeu? É Palestina complicado. e Israel também é um pouco disso, sabe? Sempre que houve uma brecha de uma parte, a outra foi lá e tomou. E aí acabava cessar-fogo com isso. E aí um fala, não, vamos parar aqui um pouco, vamos. Aí vem um cara de outro lugar, esfaqueia o outro, ou atira no outro, e volta tudo. Esses conflitos parecem cada vez mais sem resolução. A gente acaba sendo muito pessimista às vezes, né? No outro bloco eu falei que política não tem solução, as manifestações talvez não resolvam tudo, o voto talvez não resolva. Agora a gente falando disso parece também que não tem resolução. E é difícil imaginar mesmo, infelizmente. Se a gente vai procurar casos, principalmente de conflitos assim, internacionais ou de guerra civil que foram resolvidas, sempre se resolve quando uma parte perde. Não é nunca que se chegou à paz. os dois, não, chegamos a um acordo, tá, beleza, vamos resolver aqui. Talvez até tenha e eu esteja generalizando. Mas, assim, a grande maioria dos casos é assim, eu perdi, não tenho mais o que fazer, então beleza. O poder é seu, faz o que você quiser agora, porque eu não tenho mais o que fazer. Infelizmente, a maioria das vezes acaba assim. É porque você falou, né, então, quando vai tentar um cessar-fogo, vai tentar alguma missão de paz ali, o lado oposto vai lá e toma aquele espaço que ficou vazio. Então, o grande interesse não é acabar com a guerra, o grande interesse de ambas as partes é vencer. E aí a pessoa vai fazer o possível e o impossível para vencer e nunca abrir mão de nada. Quem quer abrir mão do poder, né? E não é só o poder em si, mas é a razão, né? Porque se os rebeldes na Síria estão lutando é porque eles acreditam em alguma coisa, que é diferente daquilo que acredita aqueles que defendem o governo. Então, os dois lados têm razão, a sua própria razão. E abrir mão disso é dizer, então, você tinha razão e eu estava errado. O negócio é complexo, é profundo. E acho que cada lado também fica muito olhando todas as perdas, né? Nós chegamos até aqui, foi todo esse sacrifício para a minha razão não conseguir ganhar, né? Para o meu lado não conseguir ganhar. Depois de tudo. E aí, então... Aí só mais uma coisa, quando a gente vê
A gente tem algumas imagens na cabeça. Uma delas é do menino morto na praia. A outra pode ser de uma criança ou um adulto perdido sozinho no meio de uma rua toda destruída. Agora, para trazer para a nossa realidade, pensa numa cidade inteira do Brasil, e muitas das nossas capitais não chegam a 4 milhões de habitantes. Pensa numa cidade inteira tendo que sair de um lugar e ir para outro lugar. A gente está numa cidade aqui, Jacareí, que tem 200 e poucos mil habitantes. Isso é o número de mortos. Lá superou o número de mortos do que a nossa cidade. Então, é para a gente ter uma proporção assim, cada um pensar na própria cidade onde mora, quantos habitantes tem, e aí ver. Está mais próximo do número de mortos de lá ou do número de pessoas que teve que sair de lá. E aí a gente vai conseguir visualizar um pouco do terror que assola o país. Ferrou mesmo. Logo depois do intervalo, a polêmica envolvendo o programa culinário que mostrou o abate de um filhote de ovelha. Isso entra em pauta aqui no Redação e a gente volta já.